Vamos abordar então agora o terceiro distintivo dos batistas regulares. Se assim for da permissão de Deus, pretendo aí abordar três distintivos hoje. O terceiro, quarto e o quinto. Cristologia, pneumatologia e dons carismáticos. São três que pretendemos, tá? Mas não quer dizer que vamos fazer, porque talvez possa surgir dúvidas, perguntas aí no decorrer, e a gente está aqui para poder responder, porque é EBD, é uma escola, então a gente está para aprender, está para perguntar, está para edificar a vida uns dos outros aqui. Então o terceiro distintivo dos batistas é a cristologia, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Por isso que é cristologia, o estudo da pessoa de Jesus Cristo. Então o conceito teológico vai nos informar o seguinte: Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade divina. E aqui já tem um ponto importante para a gente frisar. Ser segunda pessoa, né, ou primeira pessoa da Trindade, ou terceira pessoa da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, não quer dizer que eles estão numa ordem de posições inferiores. Por exemplo, não quer dizer que primeiro vem Deus Pai e depois abaixo de Deus Pai você tem o Deus Filho e abaixo de Deus Filho você tem o Deus Espírito Santo. Não quer dizer isso. O que quer dizer é apenas que dentro da cronologia bíblica nós vemos primeiro a ação de Deus, depois nós vemos a ação de Cristo e depois você tem a ação do Espírito Santo. Então é nítido que você lê a Bíblia, no Antigo Testamento você vê a ênfase em Deus Pai. Nos Evangelhos, a ênfase em Cristo, né? E no decorrer ali do pós-Cristo, pós a vinda de Cristo, nós temos a atuação do Espírito Santo no meio da igreja. Então, esse é o sentido de que a gente enumera primeiro, segundo e terceiro. Mas as três pessoas têm os mesmos atributos, têm a mesma essência e eles comungam, né, do que nós chamamos de ser Deus, da natureza divina. Bom? Então, são três pessoas, mas que formam o Deus triuno. Não o triteísmo, não são três deuses, mas é o Deus triuno. Como nós falamos na semana passada, isso é algo que a nossa mente limitada, ela tem dificuldade de entender, porque nós entendemos 1 mais 1 como 2, 1 mais 1 mais 1 como 3. Mas a mente de Deus, que está além da nossa, né, ele compreende que 1 mais 1 mais 1 é 1. Tá bom? Então, esse é o que a gente tem que frisar. Se não, como nós falamos, nós seríamos o alfa e o ômega. Nós temos que entender quem é Deus, por que Deus é assim. Né? Como Paulo falou, pode o vaso dizer, por que me fizeste assim? Né? Quem és tu? Nós somos apenas vasos. Então nós estamos só no meio da história. Mas ele é o princípio e o fim. Então, é algo que foge da nossa mente. Então, Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade divina e ele é eterno Filho de Deus. E aí, vamos abrir a palavra de Deus agora. Né? Temos versículos aí para ler. Alguém pode abrir lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Outro pode recitar João 3,16, porque não admito que alguém não saiba João 3,16. E depois João 8,58. Tá bom? Assim a gente pode recitar junto, né? João 3,16. João 1 de 1 a 4. Então, ele é eterno Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse estava no princípio junto a Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Muito bem. Então nós notamos aí nesses 4 primeiros versículos do Evangelho de
de João a ênfase da eternidade de Cristo. Olha só, no princípio era o verbo, né? A palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Falando do tempo lá do princípio. Não quer dizer que ele era Deus e deixou de ser Deus. Mas de que lá no princípio, desde o princípio, ele era Deus. Né? E aqui, às vezes alguns podem entender como o princípio da criação, mas a gente entende como o princípio de tudo, a eternidade, né? Que não tem início, mas que é conhecida como o princípio. Então a gente entende que Cristo é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é a pessoa que estava lá desde o início, realizando a obra junto com Cristo, com o Deus Pai e o Deus Espírito da criação. Tá? Eles estavam lá presentes. Porque todas as coisas foram feitas por meio dele. Versículo 3. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então essa é uma compreensão que a gente tem que ter exata. E João 3,16. O que diz aí? De tal maneira que Deus o Filho enviou para que toda vez que não pereçam, mas tenha vida eterna. E o que isso tem a ver com ser filho eterno de Deus? Agora, né? Vamos lá. É o Filho unigênito. Exatamente. Ele é o unigênito. Deus deu seu Filho unigênito. Né? A palavra unigênito é o único. Né? O primogênito seria o primeiro, né? Primeiro de muitos. Então a gente até falou que nós não somos filhos de Deus. Fomos feitos filhos de Deus. Porque o único Filho de Deus que existe é Jesus Cristo. O único gerado. Isso, o único, e é interessante isso, o único gerado. Cristo nunca foi criado. Tá? Ele que cria, mas ele nunca foi criado. Ele foi gerado, que é uma diferença enorme. Gerado ele desceu aos céus e ele foi gerado pelo Espírito como homem. Então ele foi gerado como homem. Mas antes dele ser como homem, como nós de carne e osso, ele já era Filho eterno de Deus. Ele já existia lá na eternidade. Tá? Então esse é o conceito. Tá bom? E o último aí, 8:58, o que diz João 8:58? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí nós temos duas afirmações, uma da eternidade de Cristo e a outra de que Cristo era Deus. Porque lembra que a palavra Jeová, né, é a palavra, é o verbo lá no hebraico da terceira pessoa, que é aquele que é, né? Aquele que é, ou aquele que é. Até falamos isso quando a gente estudou sobre Jeová. Né? Então ele fala, eu sou. Então é o verbo, seria o verbo existir, o verbo é. Né? A gente pudesse dizer o verbo ser. Né? Então ele é. E aqui, note que depois aí, o que aconteceu, né, com Cristo, né? Muitos queriam até apedrejá-lo, por conta de que ele se afirmava, né, em outro episódio como Deus. Então, e aqui ele fala, olha, antes de Abraão existir, olha, eu já estava lá. Você não tem nem 50 anos, né? E você diz que era antes de Abraão, mas para mostrar a eternidade do Filho de Deus. Ok, vamos lá. Que recebeu corpo e natureza humanos. João 1,14. Então, João ele é o evangelho que mais fala sobre Cristo como Deus, tá bom? Cristo como o ser eterno. Por isso que a gente vai encontrar muita passagem falando sobre a divindade de Cristo aqui em João, no evangelho. Então João 1,14, alguém pode ler? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. Então esse Verbo, esse Filho eterno de Deus, ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A glória de Cristo como homem era a mesma glória de Cristo como ser eterno antes de ser homem. Ele só se fez em carne. E note que João está enfatizando isso, se a gente está acompanhando o 1 João,
Por quê? Porque no tempo em que João escreve essas cartas, qual heresia estava aqui, nesse meio, acontecendo? Gnosticismo, em que afirmava que Cristo só veio em espírito, que não veio em carne. Então por isso que João tem que falar assim, olha, ele veio em carne e habitou entre nós. Porque ele queria tirar essa ideia da heresia e dizer que Cristo só veio em... era um fantasma. Até a gente vai falar um pouquinho lá no final sobre isso. E aí ele veio ao mundo para morrer na cruz pelos pecados do mundo. Então, se a gente pudesse dizer, essa é a finalidade pelo qual Cristo veio ao mundo. Ele veio ao mundo para trazer a salvação, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Conforme João 3, 14 a 16, acho que talvez a gente não precisa abrir lá, porque a gente sabe o que diz lá, fala sobre o motivo porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. A gente acabou de ler João 3,16, né? Fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 3 a 4, isso daí pode abrir. 1 Coríntios 15, 3 a 4. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui nós notamos, né, como esse aspecto do que Cristo veio fazer, foi morrer na cruz por nós. E aí continuando, ele nasceu da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Não vamos ler esse trecho, mas a gente sabe ali que é o trecho da concepção de Cristo. Mas por que isso daqui é interessante, irmãos? Por quê? Porque se nós afirmarmos que Cristo não nasceu de modo virginal, o que isso indica para nós? Que Cristo ele nasceu como nós, de semente humana. Né? Então Cristo ele é suscetível a pecado igual a nós. Ele nasceu em natureza pecaminosa igual a nós. Então por isso que ele foi gerado do Espírito. Né? Gerado do Espírito. E apenas o Espírito utilizou-se, né, do útero de Maria, né, para poder conceber aquele que é o ser de toda a glória que veio em carne, para fazer essa obra de salvação. E é interessante isso. Não sei se vocês já se perguntaram, mas por que Cristo teve que morrer? Aliás, por que a salvação tinha que ser através de alguém de carne e osso, né, como nós? Então a gente entende que o motivo é a palavra de Deus fala que sem derramamento de sangue não há remissão, né? Sabemos disso. Mas Cristo, para ele morrer por nós, ele tinha que ser como nós, né? E para que ele pudesse resolver o perdão dos pecados, ele também deveria ser Deus. Porque lembra que eu já falei isso daqui, os nossos pecados são pecados que são cometidos contra um Deus eterno. Então somente alguém eterno poderia trazer o perdão de pecados que são cometidos para um Deus eterno. E alguém tinha que se assemelhar a nós para ser o nosso substituto. Você entendeu? Porque ele tinha que ser homem e Deus ao mesmo tempo. Então isso é interessante. Do não entendimento disso, muitas heresias surgiram. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, continuando, e passou a ter duas naturezas distintas, até falei, né, adiantando daí, divina e humana, conforme a gente vai ler lá em Romanos 1, 3 a 4. Então, Cristo tem a natureza divina e humana, mas a gente vai entender, será que essa natureza é junta, é misturada? Será que é uma nova natureza? Tem muitos debates disso daí na história da igreja, tá?
Mas a ideia aqui é duas naturezas distintas, né? Divina e humana. Em Romanos 1, 3, 4 vai dizer o quê? Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a gente entende aí as duas naturezas aí, né? Ele veio segundo em carne e ao mesmo tempo ele era filho de Deus. Então ele tem a essência do Pai, por ele ser filho de Deus. Lembra? Ele é filho de Deus. Então, é como nós, né? Se eu tiver um filho hoje, o meu filho vai ter as mesmas características que a minha, porque ele é o meu filho, né? Ele procede de mim, digamos assim. Então, a mesma coisa com relação a Cristo. Por ele ser o Filho de Deus, está nessa posição de ser o Filho de Deus, ele tem a mesma natureza como o Pai tem. Ao mesmo tempo de que ele veio em carne, por isso ele se torna homem. Tá bom? Então ele tem essas duas naturezas, divina e humana. E na pessoa, na sua pessoa, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Colossenses 1,19 e Colossenses 2,9. Alguém pode ler? 1,19 e 2,9. Porque aprovou a Deus que nele resistisse toda a plenitude. E 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Muito bem, então é o versículo que mostra que toda a plenitude da divindade, né, estava em Cristo. Então ele era Deus. E quando ele desceu a este mundo em forma de carne, ele não deixou de ser Deus. A gente vai entender depois lá em Filipenses que ele deixou de utilizar os seus poderes como Deus. Do ponto de vista, né, ele se limitou a isso, né, para que ele pudesse exercer a obra de salvação, para que ele pudesse sentir como homem, viver como homem, padecer como homem, e ele pudesse se assemelhar aos homens para a obra de redenção. Mas ele ainda não deixou de ser Deus, mesmo sendo homem. Ele tem essas duas naturezas. E a sua missão neste mundo foi revelar o Pai. A gente pode adiantar mais do que a gente já leu, né? Mas vamos ler João 1,18. Só 1,18, por favor. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, nem quem o revelou. Interessante que esse versículo, né, até a gente já falou, né, ele expõe que Cristo é Deus de forma clara. Porque se você notar, olha só, ninguém jamais viu a Deus. Está falando do Deus Pai. O Deus unigênito, é um outro Deus aqui? O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha só, ninguém jamais viu a Deus. Mas foi quem que revelou o Deus Pai? O Deus unigênito. Então são dois deuses? Meu tá filho. Hã? O Filho, né? A tradução é isso. O Deus unigênito, que seria o Filho de Deus, né? Aí já é uma tradução mais que eles colocam dentro do que é, né? O que é o Deus unigênito? É o Filho de Cristo, né? Mas o que está lá é o Deus unigênito. Quem é o Deus unigênito? Jesus Cristo, que o revelou. Então, a ideia de Cristo é Deus. Bom? E continuando, e a sua missão neste mundo foi revelar o Pai, né, já falamos, e consumar a redenção dos seres humanos através do seu sacrifício santo e substitutivo. Bom? Então essa é a finalidade de Cristo, como nós sabemos aí em todos esses versículos, até esse aqui a gente já decorou, né? Aquele que não conheceu o pecado, para que fôssemos feitos nele justiça de Deus. Então aquele que não conheceu o pecado, que não sabia o que era o pecado, ele se fez pecado por nós, para que assim fôssemos justificados. Beleza. Ainda tem mais alguma coisinha. Após a morte, porque não termina na morte de Cristo, né? Após a morte, ele ressuscitou, subiu aos céus, conforme Atos 1, 3 a 9,
e foi exaltado à direita de Deus. Então, são esses os versículos. Eu não vou ler agora esses versículos, mas é interessante isso daqui, irmãos. Tá? Porque quando você fala sobre o Evangelho, você tem que ter em mente, às vezes a gente quando fala sobre o Evangelho, a gente só fala sobre a morte de Cristo. Então, Cristo morreu pelos seus pecados, creia nele, né? Maravilha, não tem nada de errado, mas só que foi incompleto, né? Se a gente pensar ao fundo, claro, numa mensagem, às vezes a gente tem que focar em uma coisa ou em outra para poder pregar ali, mas o Evangelho inteiro ele não é só isso, tá? O que é o Evangelho? O Evangelho, a gente já sabe, é morte, a morte de Cristo. E por que todos esses pontos após a crucificação de Cristo são interessantes? Porque isso é o Evangelho, tá? Até o ponto em que Cristo estava ali, caminhando até chegar o tempo certo de poder morrer na cruz, ainda não tínhamos essa esperança. Até quando ele caminha para a cruz, ele vai para a cruz, a partir daquele ponto ali, inicia, vamos dizer assim, o Evangelho de fato. As boas novas que seriam a salvação. Tá? Então vamos lá. O que é o Evangelho? O Evangelho primeiro é a morte de Cristo. Por quê? Porque na morte de Cristo ele foi o nosso substituto, como nós falamos. Então alguém morreu pagando a minha pena. Então olha que mensagem boa, maravilhosa, né? Só que não fica aí. Ele foi o que depois de morto? Foi sepultado. E a ideia de Cristo, né, ser sepultado, é porque isso testificou de que ele morreu a nossa morte. De que ele morreu em nosso lugar e que ele foi realmente sepultado. Ele desceu à cova, né, como homem. E foi provado de que ele morreu de fato. Não foi, ele não estava lá na cruz, ele fingiu que morreu, só que ele estava vivo ainda, depois saiu. Não, ele morreu de fato. Ele morreu a nossa morte. Seria isso. Né? Só que não termina aí, né? Não para, porque se ele não ressuscitou é vã a vossa fé. Então a ressurreição é o terceiro ponto do Evangelho. Por quê? Porque se ele ressuscitou, eu tenho a esperança de que eu vou ser ressuscitado, ou vou ser glorificado, né? Juntamente com ele, nos céus. Mas não terminou aí. Ué, eu só pensava que era a morte, sepultamento e ressurreição. Tem mais? Tem. Ele subiu aos céus. Diz respeito ao quê? A ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo. E essa ascensão de Cristo traz agora o alvo dele ser o mediador entre Deus e o homem no céu. Então, quando Cristo ele sobe aos céus, ele não sobe da maneira como ele veio. Já parou para poder pensar? Como ele veio? Ele veio gerado do Espírito Santo. Mas quando ele vai para o céu, ele volta como? Ele volta como homem. Ele volta como Deus ao mesmo tempo que ele é homem. Então ele é carne e osso. Habita na eternidade como carne e osso hoje. A gente não pensa nisso, né? Às vezes a gente não pensa, puxa, mas Cristo está como a gente hoje, claro, só que um pouco glorificado no céu hoje. Né? Como homem. Então isso indica a intermediação que ele tem entre Deus e o homem. E tem o último ponto do Evangelho que não é muito falado também, que é o retorno dele, a vinda de Cristo, que faz parte do Evangelho também. O que ele diz lá em João 14? Eu vou, mas vos preparei lugar, né, para que depois eu venha e leve vocês. Que ali é o fim da nossa fé. O fim da nossa fé, até aqui nós estamos vivendo por fé. Crendo que Cristo morreu, que Cristo foi sepultado, que Cristo ressuscitou, que Cristo foi assunto aos céus. Mas qual é o momento em que tudo isso vai ser uma realidade na minha vida, em que realmente eu vou ser salvo? No momento em que Ele vier. No momento em que Ele vier, aí sim eu não vou precisar mais de fé. Porque eu vou estar bem. Né? Então, o retorno dele mostra exatamente isso.
a nossa glorificação. Nós seremos glorificados como Ele é. Nós veremos como Ele é. É isso que João até vai dizer depois, né? Assim o veremos como Ele é. Então não vamos mais precisar de fé. Ok? Então isso é o Evangelho. O Evangelho são essas 5 coisinhas aí, se você completar, né? Então você tem que crer nisso. Crer que Ele vai voltar para Ele cumprir a promessa de nos levar para o céu, para a vida dele, né? Ok, então Ele é o único mediador entre Deus e o homem, né? Então, com a ascensão dele ao céu, nós temos lá em 1 Timóteo 2, 5 a 6, esse versículo, se alguém puder abrir e ler, 1 Timóteo 2, 5, 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Muito bem, então Ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Então isso é muito claro aí nesse versículo. E somente através dele o ser humano pode ter acesso a Deus, conforme João 14,6, porque Ele é o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não é um caminho, Ele não é uma verdade, né? Ele não é uma coisa em que você pode tomar também que vai chegar a Deus, juntamente com outras formas. Ele é o caminho. E aí, hoje Ele intercede pelos santos, porque Ele age, né, como nosso advogado. 1 João, capítulo 1, né, versículo 9, né, e 10. Né, temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. E vai dizer que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, justo. Tá? E depois nós temos que Ele é o cabeça da igreja, que Ele é o líder da igreja, o guia da sua igreja, que Ele deixou aqui aí os textos de Efésios também que apontam para isso. E em seu lugar Ele enviou o Espírito Santo como consolador e guia. Então assim que Ele, nos seus últimos momentos ali, com os seus em terra, na sua primeira vinda, Ele deixou a promessa de que enviaria um outro consolador. Então Ele era consolador também. Ele deixar um outro consolador. Né? Então Cristo também era consolador. Está lá em João 14, 16 e 17. Quando a gente entrar lá no Consolador, a gente vai falar desse versículo de novo. Então a história, para vocês entenderem aí o que aconteceu, para a gente poder hoje ter essa crença ortodoxa de quem é Cristo, como batistas regulares e também como outros grupos de outras línguas. Então, durante os primeiros 5 séculos da era cristã, a natureza da pessoa de Cristo foi o tema de debates intensos e grandes controvérsias. Surgiram muitas heresias. Então, lembra das heresias aí? A primeira era o docetismo. E o que dizia essa doutrina aí do docetismo? O docetismo vem de uma palavra grega chamada dokel, que é parecer. Ele parece, mas não é. O que eles queriam dizer? Olha, ele parece homem, mas ele não é homem. Ele parece humano, ele parece que tem carne e osso, mas ele não é carne e osso. Então criou-se essa doutrina do docetismo. Quer dizer que Cristo parece ser homem, mas ele não é. Em outras palavras, eles estavam dizendo que Cristo era só um espírito, uma ilusão. Era como se fosse um fantasma. Ele não tinha corpo humano. Ele era só uma miragem, assim, sabe? Então essa foi a primeira heresia. Dessa daí surgiu uma outra chamada de gnosticismo, que a gente já falou, em que eles vão dizer que Cristo é o quê? Cristo é um espírito, uma emanação, né, uma emanação espiritual perfeita. Eles vão dizer que, em resumo, Cristo é um espírito perfeito. Tem alguma crença hoje que diz isso? Vamos ver, né? Vamos ver. Ele vai dizer que Cristo era um espírito perfeito. Era só isso, um espírito perfeito. Bem,
eu posso crer que Cristo era o Espírito perfeito? A gente pode dizer que sim, Cristo ele é perfeito, né, em tudo, completo, né, como homem e como Deus, a parte divina e a parte humana toda. Mas a questão é que esse grupo só fala que Cristo é apenas o Espírito perfeito. Aí já muda tudo, né? E tem um sentido do que é Espírito também ali, né? Esses grupos não levavam em consideração os próprios evangélicos, com todas as demonstrações de pessoas tocando nele? Isso. Quantos exemplos que tem? Só que a semelhança dos grupos de hoje, os grupos de antigamente, eles não viam a palavra de Deus como uma única regra. Esse é o ponto. Tudo parte daí, pessoal. Por isso que qual é o nosso primeiro distintivo? Autoridade. Porque primeiro eu tenho que dizer o que é a Bíblia, para depois eu observar as outras doutrinas nela. Você entendeu? Porque se tem uma crença que olha para a Bíblia e fala que ela não é a autoridade, as outras doutrinas vão ser totalmente fora, longe dela. Entendeu? Então por isso que primeiro é a Bíblia, primeiro você define o que é a Bíblia, para depois você olhar o que são as doutrinas, quais são elas. Aí nós temos o gnosticismo, né? E depois temos o apolinarismo, que era um bispo lá da igreja, nos tempos antigos, né? Naquela época, né, eles faziam essa divisão de pastorado, bispado, então tinha aquela hierarquia assim, mas era chamado apolinário. E o que esse apolinário ele falava? Ele dizia que Cristo não tem uma mente humana, ele não tem uma mente humana, mas ele tem uma mente apenas divina, embora que ele tinha um corpo humano. Ou seja, ele tinha um corpo humano, mas a mente dele, a alma dele era divina. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que ele fazia a distinção de que o que era humano em Cristo era só o corpo, era só os ossos, a pele, a alma de Cristo não era humana. Então ele não tinha medo, coisas desse tipo. Aí você tem, né, então por que ele chora, né? Por que ele soa? Assim, do ponto de vista, né, até eles podem dizer, não, mas é porque é algo né, mas porque ele tem sentimentos, seria melhor. Porque ele tem sentimentos. Porque ele não tem, ele como ser divino, ele não deveria ter essas coisas como o homem tem. Então, para eles, ele sim, tinha um corpo humano, mas só que a alma dele não era humana, era divina. E não cremos nisso, tá? Não cremos nisso. Então, ele dizia isso. Mas também você tem o eutiquianismo, que era de um outro também, chamado Eutico. Ele defendia que Cristo tem uma natureza unida, que é humana e divina, e essa natureza se une e forma uma natureza chamada natureza de Cristo, que é uma natureza totalmente diferente do que é uma natureza de um homem e totalmente diferente do que é a natureza divina. Então Cristo seria, vamos dizer, o híbrido entre o humano e o divino. Então ele cria em uma natureza apenas. Cristo tinha uma natureza apenas. Aí você tem depois o eutiquianismo, aliás, desculpa. Aí todas essas daí vão negar a plena humanidade de Jesus Cristo. Eles vão negar que Cristo não era humano plenamente, ele não era 100% homem. Porque ele vai dizer que ele só parecia uma ilusão, ele não tinha um corpo físico. O outro vai dizer que ele só era um espírito parecido, né? uma ilusão também, um fantasma, algo assim, então ele não tinha corpo físico. O outro ele vai dizer que, olha, Cristo ele até tem corpo, entendeu? Mas realmente ele não é completamente um homem, porque ele não tem uma alma de um homem. Então ele não era plenamente humano. O outro vai dizer que ele tinha uma outra natureza, que não era uma natureza humana. Então por isso eles negavam a plena humanidade de Jesus. Enquanto tinha um outro grupo, agora vamos para o outro extremo, né? Então saímos de um extremo, agora vamos para o extremo daqueles que negavam a divindade de Jesus. Os ebionitas eram uma espécie de uma seita judaica, e muito envolvida com filosofias e tudo mais. Então eles também entraram um pouco aí no meio da igreja para poder causar uma confusão. E para eles, Jesus ele foi só um homem comum. Ele não era Deus. Ele só nasceu. Ele era alguém que foi só um revolucionário.
Só alguém que nasceu e que pregou aquelas verdades todas e no fundo todo mundo chegou lá e escreveu lá que ele era, que ele fez milagres, fez maravilhas e tal, e ele morreu e acabou. Esses aí são os ebionistas. Tem muitos doidos, né? Aí você tem depois os arianos, tá? Esse aqui tem muito também, embaixo na sua porta. Esses arianos é o seguinte, eles são o grupo que vai dizer que Cristo ele apenas era o Filho de Deus, mas ele não era Deus. Tem um grupo que crê isso hoje, tá? Até hoje. Então ele não era Deus, ele não era um ser divino, mas ele era apenas o Filho de Deus. Bom? É como se fosse assim, vou criar aqui alguém para chamar de filho, ponto final. Mas ele foi criado. Eles defendem isso. Cristo não é eterno, ele foi criado. Totalmente diferente. Né? E aí nós temos o outro que é também, de novo, o eutiquianismo. Ele ficava nos dois, né? Era aquele que estava querendo ficar em cima do muro, era ou para lá ou para cá. Né? O que esse eutico também ele cria com relação à divindade de Cristo? Que Cristo, tendo uma nova natureza, ele não era também totalmente divino. Então era isso que o eutiquianismo cria. Né? Então lembra, ele não era totalmente humano, ele não era totalmente divino, que era um divino homem, né? Homem e Deus. Ele era um ser diferente, um novo ser. Ele não era nem metade humano, nem metade Deus. Ele era um novo ser. Ele é mais confuso ainda. Né? Muito bem. Então, por fim, nós temos o nestorianismo, né? Tá bom? Não tem nada a ver com Neston. Nestor. Nestorianismo. Afirmava que Jesus era, na verdade, duas pessoas. Tá? Eram duas pessoas. Ou seja, Cristo era bipolar para eles. Uma hora ele agia como divino, outra hora ele agia como humano. Uma hora ele era divino, outra hora ele era humano. Mas ele não era uma pessoa. Nós não cremos dessa forma. Para nós, Cristo é uma pessoa. É uma pessoa. E nele, nessa pessoa, habita corporalmente, né, nesse corpo, o que é humano e o que é divino. Essas duas naturezas, elas estão unidas, mas elas não estão misturadas. É como a Trindade. É um mistério. Nele tem o divino e o humano, e essas duas estão lá, unidas, mas que não se misturam. Por isso que a gente pode dizer que ele é 100% Deus e 100% homem. Isso chama-se, o conceito teológico disso é união hipostática. Né? O que quer dizer hipostático? Hipostático quer dizer a união de natureza, a união da natureza de Cristo. Ela é unida, o divino com o humano. Eles estão lá, mas eles não são misturados, não é uma coisa única, mas eles estão lá, os dois. Por isso que ele é 100% homem e 100% Deus. E aí, a posição ortodoxa, que é essa, foi desenvolvida e afirmada nos concílios de Niceia e de Calcedônia, durante a era medieval. E o tempo da Reforma Protestante, né, houve muitas discussões sobre a natureza da morte de Jesus. Então, por mais que as definições foram só em 325 e 451, mas ainda lembra que depois ali, né, nós temos um período de trevas, né, onde quase o Evangelho é extinto. Mas quando isso volta, eles voltam a estudar esse assunto de novo e eles reafirmam aquilo que foi dito em 451 e 325. E aí, terminando a história, os reformadores, eles afirmam que Jesus morreu como substituto pelos pecadores, satisfazendo assim a justiça e a ira de Deus, que é o que nós queremos hoje. Né? E aí lá no século XIX, né, lembra, no finalzinho do século XIX, surge aquilo que nós já falamos do liberalismo teológico. O que quer dizer o liberalismo teológico? Ele nega a divindade de Jesus em qualquer aspecto sobrenatural da sua vida, como por exemplo o seu nascimento virginal. Então esses aqui são o que nós chamamos de os ebionitas, né, do século.
São aqueles que falam assim, olha, Jesus realmente, existia um Jesus histórico, realmente ele nasceu, era um sujeito como qualquer um revolucionário, e depois ele morreu e os seus seguidores, para poder não perder a fama, né, escreveram coisas maravilhosas sobre ele, que ele fez milagres, fez coisas extraordinárias e pronto. E isso virou uma grande mentira. Então tudo isso que nós vemos aqui nos evangelhos é uma grande invenção. Porque gente que diz que ele é só profeta, né? Que ele fez realmente tudo isso, mas é só mais um profeta igual os aí. Isso. Que, exemplo, os islâmicos eles vão falar que Cristo é só um profeta. Eles consideram Cristo como alguma coisa, mas só um profeta. Mas não é como Maomé. Maomé é outra coisa para eles. Então, eles vão crer sim, mas com essa questão. E outros, né? Aquele que parece, ali é aquele dono que está na janela, que Paulo está pregando, não tem nada a ver. Não é o Eutico de lá de... É outro? Não, aquele é o outro Eutico. O Eutico lá da frente. É o Eutico herético. Então, ele considera que Jesus, que é realmente os liberalistas, né? Liberais, melhor. O que Jesus, ele considera que o Jesus que realmente viveu não era o mesmo que os evangelistas relataram, tá? Ou seja, é aquilo que eu falei. Os evangelistas, eles relataram coisas maravilhosas de Cristo e tudo mais, mas realmente o Jesus real não fez nada daquilo. O Jesus histórico. Então, quando você ouvir alguém falar assim, não, que o Jesus histórico, vem na sua mente a palavra ebionita. Quer dizer também que ele era só um também. Era de uma seita. Por isso que, porque os ebionitas, eles puxam dessa crença dos judeus também. Os judeus vão dizer que Cristo ele não é nada. Ele é um homem apenas, ele existiu. Até eles vão falar que Cristo existiu mesmo, mas porque tem o Flávio José, que era um historiador que é judeu, relata a existência de Cristo. Os fatos. Né? Então eles não podem negar a existência, mas eles vão negar que aquilo dos milagres é tudo invenção de Roma. Né? Eles vão dizer. Geralmente eles vão falar isso aqui. Então é o que eles pensam. Muito bem, rapidamente aí, divergências denominacionais ou heréticas. Aquilo que vai ter de divergências entre nós e outros grupos. Primeiro, os testemunhos de Jeová, espíritas e teólogos liberais, negam a divindade de Jesus Cristo. Aí, quem são os testemunhos de Jeová? São os arianos. Lembra que os arianos vão dizer que Cristo não era Deus? Ele é apenas o Filho de Deus? Então, os testemunhos de Jeová vão crer exatamente nisso. Tá? E até mais. Até alguns vão dizer que ele era irmão de Satanás. Né? Então, porque Cristo era um anjo, e Satanás é a lógica ali, né? Para que ele foi criado, né? E aí, os espíritas. Quem são os espíritas? São os gnósticos. Porque eles vão crer que Cristo ele é um ser espiritual perfeito. Olha o gnosticismo aí. Lembra que o gnosticismo está presente hoje? Está presente. Mas ele está enramado. Né? Lembra que a gente falou? Não, todos os caminhos levam a Deus. Gnosticismo. Então os espíritos não reconhecem Cristo como Deus? Não. Eles reconhecem como um espírito perfeito. Uma emanação perfeita. Um espírito bom, maravilhoso, perfeito. Mas não como Deus. E os liberais, eles são os ebionitas. Porque eles vão negar que Cristo tem o sobrenatural. Ele não pode fazer milagres, nada disso. Tudo aquilo foi invenção. Os mormons. Quem são os mormons? Esse aqui não tem nem heresia lá de trás que define quem são eles. Eles são bem malucos também. Os mormons, eles vão dizer que Jesus é o nosso irmão mais velho e o irmão de Lúcifer, Satanás, né? Filho de Elohim, que progrediu até se tornar um Deus. Um Deus. Por quê? Porque eles vão falar um Deus. Porque para eles, como nós somos irmãos de Cristo, então nós também um dia vamos progredindo
Até ser Deus. até chegar a ser Deus. Então todos nós, para eles, vamos ser Deus. Eles creem que vão criar coisas, que vão fazer. Eles creem em planetas, em outros ambientes em que eles vão dizer que Deus ele tem esposa, que Deus porque ele tem filho, então ele tem que ter esposa. Né? Então, é uma coisa maluca assim, mas o entendimento deles é bem confuso. Mas por quê, pessoal? Por quê? É só vocês notarem, ó, todos esses aqui não vão considerar, esse aqui não considera nunca, né? Mas esses aqui, ó, não vão considerar como a Bíblia como autoridade. Só os mormons, fora a Bíblia, que eles vão dizer, eles vão ter o outro evangelho de Jesus Cristo, que foi um anjo que deu, né? E Gálatas fala o quê? Se tiver alguém trazer um outro evangelho que esse, mas que já previa que existiam os mormons. Mas irmãos, aqui é Bíblia, tá? Eles não consideram, porque é difícil você evangelizar pessoas de seitas. Por causa disso. Porque se eles não olham para a Bíblia como autoridade, acabou. Eles primeiro têm que enxergar, né, que a Bíblia é autoridade. Mas claro, tudo isso vem como um pacote da salvação. Né? Mas é a questão deles. E a Igreja Católica, né, eles vão afirmar as mesmas doutrinas que nós, do ponto de vista de quem é Jesus Cristo. Isso aí está tudo certinho. Mas a questão é que eles ensinam que Jesus não é o único mediador. Esse é o ponto, tá? Entre os seres humanos e Deus. Existindo também os santos, e em especial Maria. Então, essa é a diferença entre nós e os católicos nesse ponto da pessoa de Cristo. Que para nós, Cristo ele é o único mediador entre nós e o homem. Mas para os católicos não. Os santos, e principalmente Maria, intercede. Equivalente a Cristo. Intercede sem ter um corpo físico lá. Porque não é necessário. Então, esse é o ponto. Então, essa é a questão. E também a outra questão é que, embora eles ensinem que Jesus ressuscitou, na prática, aqui é um termo que a gente observa, né? Jesus é um Senhor morto para eles. Por quê? Porque você pode notar como Cristo está dentro da igreja deles. Cristo está na cruz ainda. Né? Cristo não foi tirado da cruz. Isso indica exatamente essa questão de que para eles a morte é muito importante. Para nós também a morte é importante. Mas a questão é que não louvamos a morte. Nós louvamos a ressurreição. Nós louvamos o que vem após a morte. Né? Então, até eles têm a procissão do Cristo morto. Né? Do Cristo morto. Em que Cristo ele é deitado uma espécie de, não sei se é uma cama, um caixão, né? E é carregado. Então assim, é mais uma observação. Né? Então, quando a gente observa, né, a Cristo, a gente tem que ver ali como uma cruz vazia. Não só a cruz vazia, mas o túmulo vazio. Porque ele está vivo, não está morto. A crucificação é um processo, não um fim. Exatamente. A crucificação é um processo. Como o Evangelho. Se você olhar ali, né, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão e retorno. Então é um processo. Então a gente precisa ver dessa mesma forma. Não como Cristo que parou na cruz. Bom? Não sei se vamos ter mais tempo aí. 16h55. Eram 3, mas só deu para 1. Tá bom, irmãos. Então, olha, tudo isso que eu falei, o que eu quero que vocês considerem, tá bom? O que eu quero que vocês considerem, irmãos, é que se a gente não observa a Cristo como o ser divino e como homem, não temos salvação. Não podemos ter qualquer salvação, tá bom?
Por isso que o principal é, ele precisava ser Deus e ele precisava ser homem para que ele pudesse consumar a obra perfeita de salvação. Beleza? Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos por esse dia, por esse tempo de estudo que a gente teve hoje. Como foi bom, Senhor, aprender conceitos novos, refrisar conceitos que a gente já conhecia. E que em nosso coração, Senhor, possamos sempre ter essa imagem a respeito de Cristo. O nosso Cristo é Senhor, é Deus, mas também é homem, e que Ele precisava ser isso para que pudesse consumar a obra de salvação que foi planejada na eternidade. Que possamos, Senhor, olhar como Cristo, como aquele que hoje está vivo, ressuscitado, e que está à direita de Deus, à tua direita, intercedendo por nós até o ponto em que Ele vai vir e retornar para poder nos resgatar e estarmos juntos pela eternidade. Que essa esperança, que essa fé nessas promessas maravilhosas estejam sempre presentes no nosso coração e que motivem o nosso viver diário, Deus, para que possamos sempre glorificar a Ti. No nome de Cristo. Amém.